O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as criancinhas e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Dulce dos Pobres, uma santa brasileira, uma santa contemporânea. Santa Dulce, desde pequena, tinha um grande amor por servir a Deus, servindo aos pobres, e realizou isso na sua vida religiosa. E ela nos dá a ocasião de nós refletirmos o que é a verdadeira caridade, o que é a virtude da caridade. Algumas anedotas da vida de Santa Dulce, que se consagrou a Deus, sendo religiosa, e logo cedo, seguindo aquilo que era a inspiração da sua infância, se viu voltada para ajudar os pobres, principalmente os enfermos, as pessoas doentes. Porque nas ruas de Salvador vinham muitas pessoas que não tinham onde curar suas doenças, onde cuidar, ter os alimentos básicos, etc. Gente exposta ao tempo. E ela então começou a recolher os seus enfermos. Primeiro ela recolheu os seus enfermos nas arcadas da Igreja do Bonfim. E o pároco da época chegou e disse: irmã, não dá, isso aqui é uma igreja turística, o povo vem para visitar o Senhor do Bonfim, a senhora com esses pobres aqui no pé da escadaria, é um espetáculo lastimável, a senhora tem que tirar os pobres aqui. Mas aonde que eu vou pôr meus pobres, Então, não tinha onde pôr. Aí ela saiu com os seus pobres lá, dos arcos do Bonfim, cada um carregando o seu próprio colchão, porque eram doentes, e foi para o mercado do peixe. Depois, como ali também era impossível ficar, ela foi falar com a superiora. Madre, a senhora deixa eu colocar os meus doentes e fazer meu hospital no galinheiro do convento? Mas irmã, no galinheiro? Não, a senhora deixa comigo, se a senhora der a permissão, está feito. E então ela foi e preparou tudo direitinho e fez o hospital dela no galinheiro. Aí, irmã, venha ver, madre, venha ver o hospital bonito que eu fundei. E as galinhas? Está na barriga dos pobres. E assim, irmã Dulce começou ali o seu hospital, que hoje é um hospital enorme e atende gratuitamente boa parte da população de Salvador. Cerca de, se não me engano, tem que atualizar os números, 20%, 25% das internações, e dos atendimentos de Salvador é feito pelo hospital da irmã Dulce, um hospital imenso. Uma freirinha, pequena, baixinha, mirradinha, com um só pulmão, que dormia sentada porque não conseguia se deitar por causa da dificuldade de respirar com um só pulmão. Quem dava toda essa força à irmã Dulce? Quem dava toda esta caridade, todo este amor, era Jesus. E aí a gente vê,
a ocasião de refletirmos sobre a verdadeira virtude da caridade. A virtude de caridade é uma espécie de amor. Existem vários tipos de amor. Tem o amor interesseiro, de quem ama os outros simplesmente porque os outros dão alguma vantagem. Eu amo a minha namoradinha porque ela me dá prazer. Eu amo fulaninho porque ele tem dinheiro. Eu amo Beltrano porque ele me dá status, vaidade, etc. Mas amar, querendo o bem dos outros, é um amor mais elevado, um amor esquecido de si, um amor que diz: eu quero o bem dessa pessoa. É o que nós chamamos de amor de benevolência, né? Existe esse amor de concupiscência e existe o amor de benevolência. Amor de concupiscência é um amor interesseiro. Eu amo goiabada, né? Mas coitada da goiabada, será devorada, né? Está entendendo? Ou seja, eu não estou me importando com a goiabada, estou me importando comigo. É amor de concupiscência. Eu quero consumir e jogar fora. E existe o amor de benevolência, que é o amor que quer o bem do outro, que é o amor que quer o bem da outra pessoa, que é um amor mais elevado, um amor virtuoso, um amor, poderíamos dizer, verdadeiro. Mas isso ainda não é caridade. A maior parte das pessoas confunde e acha que isso já é a caridade. Eu quero o bem do outro, então eu vou lá, eu amo o pobre está precisando de casa, eu dou casa para o pobre, está precisando de alguém para conversar, eu vou lá e converso com o pobre, está precisando que arranje emprego para ele, que lute pelos direitos dele, etc e tal, eu faço tudo isso pelo pobre, e assim eu me desdobro pelo bem do outro. Não quero que vocês se equivoquem, isto é virtude, isso é coisa boa, tá? Isso é coisa boa, mas isso ainda não é a caridade, porque a caridade é um tipo de amor, de benevolência, que tem um porquê. O que muda na caridade é o porquê. A caridade é um termo técnico dos cristãos, né? Em grego, agape, em latim, caritas, em português, caridade, que é um amor que quer o bem do outro por causa de Deus. Esse é o diferencial, está no porquê. Padre, mas o porquê não importa, o que importa é que esteja sendo feito. Não importa? Se o seu filho vier fazer um carinho para você, um carinho em você, mas todos cheios de interesse, porque depois de noite ele vai dar o golpe e vai pedir uma coisa. O porquê não manchou esse carinho? O porquê não faz você se sentir: então foi por isso que você estava tão carinhoso hoje de manhã, lá vem o golpe. Ou seja, vejam, qualquer um entende que o porquê muda tudo. O porquê você faz uma coisa muda absolutamente tudo, porque nós não somos animais. Os nossos atos não são atos animais, os nossos atos são atos humanos, atos que têm intencionalidade. A intenção é uma realidade espiritual, é uma realidade humana, o porquê. Nosso Senhor Jesus Cristo, no final do Evangelho de São Mateus, naquela cena do juízo final, em que ele se senta como juiz e pastor para julgar as ovelhas e os cabritos, as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, Nosso Senhor diz: olha, eu estava pobre, nu, desvalido, enfermo, viesse me visitar, etc. Foi a mim que o fizestes.
esse porquê, esta realidade de amar Cristo no outro. E é isto que é a verdadeira caridade. Padre, como alcançar a verdadeira caridade? Aquela que não passará, como diz São Paulo aos Coríntios, no seu hino à caridade. Bom, para alcançar a verdadeira caridade, nós precisamos, em primeiríssimo lugar, ter um relacionamento com Deus, e esse relacionamento, ele tem início através da oração. É com a oração que a gente começa. Ninguém ama o que não conhece. Você pergunta para qualquer pessoa, né? O namorado e a namorada. Aí a menina pergunta para o rapaz: você me ama? Amo. Você está apaixonado por mim? Estou. Quantas vezes você pensa em mim durante o dia? Nunca. Não é possível. Qualquer um sabe que isso não é possível. Se você ama, você pensa na pessoa que você ama. Sim ou não? Não é possível amar e não ter a inteligência aplicada naquilo que você ama. Como é que você ama a Deus e nunca se lembra de Deus? A própria irmã Dulce dizia: no meio das agitações, no meio das minhas atividades com os pobres, eu tenho o coração sempre voltado para Deus. Esse coração voltado para Deus, esse coração apaixonado, esse coração de quem verdadeiramente tem uma intenção de ver Jesus no outro. É difícil ver Jesus num pobre, na rua, desvalido, às vezes mal educado, que nos xinga, que não nos trata bem, que é mal agradecido, está lá sujo. É difícil ver Jesus nessa situação, mas nós conseguimos ver Jesus na hóstia consagrada. É claro que no Santíssimo Sacramento é Jesus presente, o corpo presente substancialmente debaixo da aparência do pão. Mas Jesus disse também, não com transubstanciação, mas com ligação de afeto e de amor: foi a mim que o fizestes. Foi a mim que o fizestes. Amar Jesus no outro. E o outro é o pobre desvalido. O outro é muitas vezes o próximo mais próximo, que está dentro da minha casa e que eu não estou querendo amar. Outras vezes está aqui, né, diante do nosso nariz, e nós não queremos amar. Temos preguiça de amar. Onde buscar esta caridade? Nós precisamos buscar essa caridade em Jesus. São João de Ávila, no seu Tratado do Amor de Deus, ele diz o seguinte: que quando Deus criou para si um corpo e uma alma lá no ventre da Virgem Maria, então, só para recordar, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, três pessoas. Deus criou para a pessoa do Filho, a pessoa do Filho criou lá no ventre da Virgem Maria para si um corpo e uma alma. São João de Ávila nos recorda que desde o primeiro instante da existência da alma de Jesus no ventre da Virgem Maria, esta alma criada, mas Jesus não era Deus? Sim, a pessoa do Filho é eterna, é Deus, é criado, mas ele tem uma alma humana, a alma humana, igual a nós em tudo. Essa alma, ela foi criada, ela começou a existir. São João de Ávila diz: a partir do momento que essa alma humana foi criada,
lá no ventre de Maria ainda, no primeiro instante da concepção, essa alma se viu tão agraciada, tão amada por Deus, tão predileta, como Deus mesmo diz várias vezes no Evangelho: eis o meu filho muito amado, no qual coloquei toda a minha complacência, todo o meu amor, toda a minha graça. A partir do primeiro momento que a alma humana de Jesus começou a existir, São João d'Ávila diz que ela disparou imediatamente como um foguete na direção de Deus, para agradecer tanto amor. E quando essa alma disparou num foguete para amar a Deus, ela descobriu que a vontade de Deus era que Ele se entregasse por amor a nós. E então, a alma humana de Jesus, como uma bala de canhão, São João d'Ávila usa essa expressão, ricocheteou com igual intensidade. Ou seja, a bala de canhão sai com intensidade, bate num lugar e ricocheteia. Ricocheteou, vindo do céu em direção a nós com um amor profundo e intenso, porque sabia que aquele que a ama quer que ele nos ame, quer que ela nos ame. Quem me ama quer que eu ame os seres humanos. Essa é a caridade. Essa é a descrição perfeita da caridade na alma humana de Jesus. A alma humana de Jesus se vê agraciada, amada, o Filho bem amado, o Filho no qual está todo o amor. E ele descobre: Pai, como eu posso vos agradar? Amando os seres humanos. Então, com igual intensidade, com igual prontidão, fervor, ele parte para amar os seres humanos e para se entregar. Essa é a caridade. Esse é o amor. Não é necessário dizer que, se nós queremos que essa caridade floresça em nosso coração, como floresceu no coração de Santa Dulce, é necessário que nós partamos como um foguete em direção a Deus, para descobrir na vontade dEle a vontade de amarmos os irmãos, na sua santa, divina e perfeita vontade, a vontade de amar os irmãos. Essa é a explicação da vida de Santa Dulce. É ali que estava o segredo da força daquele corpinho pequeno, mirrado, encurvado, com um pulmão só, importunando os ricos como a viuvinha. Tem uma história jocosa de Santa Dulce, que esperou durante 6 horas na sala de espera de um empresário ricaço de Salvador, querendo esmola para os seus pobres, e o empresário não a atendeu. Quando a secretária deu uma vacilada, ela entrou no escritório, e o empresário, vendo que a freira tinha entrado, se escondeu debaixo da mesa. Ela olhou o sapato debaixo da mesa e disse: o senhor quer ajuda? Perdeu um lápis aí embaixo, caiu alguma coisa? E Santa Dulce importunou o homem até que finalmente ele abriu a mão e deu. Foi caridoso, né? A caridade estava no coração dela, o empresário deu, né? Pois bem, meus queridos, isso sirva-nos de inspiração, e Santa Dulce de lá do céu interceda por nós. Interceda por nós, para que nós também tenhamos caridade. Também nós descobramos em Deus o amor com que somos amados, e o nosso coração possa ricochetear com intensidade e devoção para servir a Deus no serviço dos irmãos.
servir àquele que nos amou. Quem diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama o irmão, a quem vê, é um mentiroso. É a carta de São João quem diz isso, não é o Padre Paulo. Então nós precisamos verdadeiramente nos converter em chamas de caridade.